Ninguém sabe quantas civilizações deverão ascender e cair antes do fim do processo histórico na Terra. Mas posso assegurar-lhe que, quando chegar ao fim, a consumação será Jesus Cristo, o homem modelo. Mas ninguém sabe quantas convulsões ocorrerão neste mundo antes desse fim. Mas tudo será consumado em Jesus Cristo, o homem padrão. Agora, esta noite, quero compartilhar com vocês o que experimentei. Quero compartilhar com você o que fui enviado para lhe dizer e dizer que devo e farei. Quando somos ensinados nas Escrituras, que aquele que agora é chamado de Jesus Cristo, está aqui apenas para um propósito, e esse é cumprir as Escrituras. Não mudar de governo, não se envolver. Ele deixa tudo como encontra. Ele está apenas falando de um padrão que deve ser cumprido no indivíduo para pôr fim a esse processo histórico dentro dele. A Escritura deve ser cumprida em mim. Agora, a única Escritura mencionada é o Antigo Testamento. O Novo não foi escrito. Então, ele está falando apenas do Velho. Agora voltamos ao Velho. E aqui você lê. Todo o povo de Israel veio a Davi e lhe disseram que somos seus ossos e sua carne. E o Senhor lhe disse: Você será, suporte o tempo tenso, você será o pastor do meu povo, Israel. Fiz com você uma aliança que dura para sempre, mas você será o pastor do meu povo Israel e será seu príncipe para sempre. Você lerá isso no 2º capítulo de Samuel, 5º. Também é repetido no livro dos Reis e também nas Crônicas. Mas o 2º capítulo, o 5º e o 2º livro de Samuel, o 5º capítulo lhe dará isso. Agora vem o pensamento de Davi enquanto ele está deixando o mundo. E estas são as últimas palavras de Davi. E o Espírito do Senhor fala por mim e a sua palavra está na minha língua. Agora, aqui está David falando. Sua palavra está em minha língua. Ele fala por mim. Agora nos voltamos para o Novo Testamento, que é a interpretação do Antigo. Ele não se chama David. Ele é chamado no Novo Testamento, o Cristo. E no Novo Testamento, no capítulo 14 de João, ele faz a afirmação: As palavras que vocês ouvem não são minhas, mas o Pai que me enviou e o Pai é o Espírito. O pensamento idêntico é transmitido nessa afirmação. Antes desta afirmação que faz, ele disse: O dia está chegando, ainda não chegou. Chegará o dia em que vocês saberão que estou no Pai e que o Pai está em mim e que estou em vocês. Esse dia está chegando. Então ele continua dizendo: Eu me manifestarei a você. Então Judas, não Iscariotes, mas um Judas, ele não diz quem é Judas, e disse-lhe: Senhor, como é que te manifestarás a nós e não ao mundo? E ele respondeu: Aquele que guarda os meus mandamentos, meu Pai ama e eu amo, e viremos para ele e faremos nele morada. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Bem, quais são os seus mandamentos? Lembre-se de que ele não pode dizer nada que não esteja no Antigo Testamento. Ele veio apenas para cumprir a palavra de Deus, que está no Antigo Testamento. Ele reduz 613 mandamentos a 2, pois os rabinos pegaram o Antigo Testamento e descobriram 613 mandamentos. 365 são negativos, 248 são positivos, 613. Ele os reduz a 2, que você encontrará em Deuteronômio, capítulo 6, e você encontrará em Levítico, no capítulo 19, e isto é o que ele disse àquele que lhe disse sobre os mandamentos. Eles lhe perguntaram: Qual é o maior mandamento? Ele disse: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Isso é o máximo. E uma que é igual a isso é esta: ame o seu próximo como a si mesmo. Agora, o cristão crê que isso é original no Novo Testamento. Foi tirado de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Pois ele só vai cumprir as Escrituras. Então, ele pega 613 mandamentos e os reduz a 2. Se você ouvir esses 2 e os seguir, eu me manifestarei a você. E meu Pai e eu amaremos você e iremos morar com você. Mas qual é o primeiro?
Há apenas uma causa. Eu mato. Eu vivo. U machuquais. U curau. Eu crio a luz. Eu formo a escuridão. Eu faço a roda. Eu formo o mundo. E não há outro Deus além de mim. Nunca esqueca. Existe apenas um poder criativo. E eu lhe direi quem ele é, sua maravilhosa imaginação humana. Deus se tornou como nós somos para que possamos ser como ele é. Ele nos permite toda a liberdade do mundo para criar o alto ou o baixo, a escuridão ou a luz, para assassinar ou dar vida. É o mesmo poder. Não existem dois poderes criativos no mundo. Esse é o primeiro mandamento. E a segunda é igual à primeira. Ame o seu próximo como a si mesmo, porque o seu próximo é expulso. Não há nada neste mundo além de Deus, e Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. E tudo neste mundo é Deus empurrado para fora, testemunhando uma atividade que está acontecendo dentro de nós e da qual podemos estar totalmente inconscientes, mas dá testemunho do que está acontecendo dentro de nós. Assim disse ele: Eu irei e me manifestarei àqueles que obedecem aos meus mandamentos. E ele reduz os mandamentos a 2. Você realmente acredita naquela primeira confissão de fé, chamada de SHMA, a confissão de fé de Israel? Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único. Não há espaço para um demônio. Não há espaço para um Satanás. Não há espaço para nenhum poder neste mundo fora de Deus. Tudo isso são negações dos 365 mandamentos que são negativos, 248 positivos, todos reduzidos a 2. E os 2 são declarados de forma tão simples. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é um. E ame o seu próximo como a si mesmo. Independentemente do pigmento da sua pele, independentemente da sua língua, independentemente da sua origem, ele próprio é empurrado para fora. Então, o que quer que você esteja fazendo com ele, você está fazendo apenas consigo mesmo. Todo o vasto mundo é o indivíduo empurrado para fora para testemunhar a atividade que ocorre dentro dele. Agora ouça estas palavras com atenção. Isto é agora da primeira epístola de Pedro, seu 5º capítulo. E quando o pastor principal se manifestar, obtereis a glória imorredoura da coroa. Você realmente obterá esta coroa imperecível. E é uma coroa de glória e nas Escrituras, a glória é identificada com Deus. Você se torna Deus quando o pastor principal se manifesta. No Antigo Testamento, o único pastor mencionado é Davi. Esse é Davi. Quando ele se manifesta a você, ele lhe revela como Deus, o Pai. Mas Deus se tornou você para que você possa se tornar Deus. Mas você não saberá, nem na eternidade, que você é Deus até que aquele pastor principal se manifeste a você, que lhe revela como seu Pai e seu Pai é Deus e ele é o Filho. Então, estou lhe contando o que sei por experiência própria. Não está escrito em nenhum livro que eu já tenha lido. Não está registrado em nenhum lugar onde o encontrei. Nunca ouvi isso de outro homem. Mas fui enviado para lhe contar o que experimentei. Quando o Senhor ressuscitado me abraçou e me enviou, e as palavras foram abaixo os sangues azuis, significando protocolos da igreja, todas essas coisas estranhas que escondem do homem a verdade que Deus revelará ao homem, todas as cerimônias, todos os rituais, todas essas coisas que escondem a verdade do homem. E então isso foi revelado dentro de mim através da experiência real. E não posso conter minhas palavras, devo contar a você. Devo ir hoje à noite? Pelo menos você tem um registro agora, sabendo que ele está aqui, um filme, e você tem um registro do que eu realmente vivi. Ele só poderia cumprir as Escrituras. E a Escritura é o Antigo Testamento. Então, cada palavra dita sobre ele que seja real, volte atrás. Então, algo novo veio quando ele disse: Eu te dou um mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Volte ao capítulo 19 do livro de Levítico, versículo 18. Ame o seu próximo como a si mesmo.
Esse é o comando. Volte ao 6º capítulo de Deuteronômio, considerado o maior de todos os mandamentos. E ele nomeia esse 6º capítulo, o 4º e o 5º versículos. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, o Senhor é o único. Por ele todas as coisas foram feitas e sem ele nada do que foi feito se fez. Não há nada além de um Criador bom, mau ou indiferente. Então aqui ele se envia ao mundo despertando o homem. E não posso dizer quantas civilizações deverão surgir e cair. Achamos que somos permanentes para sempre. A Inglaterra pensava isso. A Rússia pensa isso. A Grécia pensou assim. Roma pensou isso. O Egito pensou assim. O mundo antigo pensou isso. E eles vieram e se foram. E eles vão subir e descer. Mas no final, a consumação de tudo será Jesus Cristo. Jesus sendo você, maravilhoso eu sou, esse é o Senhor. Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor exceto pelo Espírito Santo, que é lembrança. E você não consegue se lembrar do que é até que o Filho revele como o ser que você realmente é. Então, Cristo deve vir e Cristo é o ungido. Então, levante-se e unja-o. Ungir quem? Davi. Este é o meu escolhido. Então, levante-se e unja-o. Eu o escolhi. Então, Cristo é o Filho e Jesus é o Senhor, eu sou. Então, eles virão e morarão com você. Se você ouviu e aceitou os 2 mandamentos, aqueles que ouviram meus mandamentos e os obedecem, então eu me manifestarei a ele. Agora é o Filho falando. Então, ele fala, embora sob o nome nas Escrituras, como Jesus Cristo, aprenda a discriminar, se o Filho está falando ou o Pai está falando nessa capacidade. Quando ele disse meu Pai, então ele está falando como Filho. E então, o Filho está dizendo, eu me manifestarei a você. Quando o Filho se manifesta a você, ele lhe revela como seu Pai, pois ninguém sabe quem é o Filho, exceto o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, exceto o Filho, e qualquer pessoa a quem o Filho escolha revelá-lo. Ele escolherá revelar-se a você quando você aceitar e cumprir os mandamentos, e existem apenas 2. Que só existe um poder criativo no mundo, a sua maravilhosa imaginação humana, e esse poder é Deus. Não existe outro Deus. E o próximo mandamento é: ame o seu próximo como a si mesmo. Se algum amigo meu esta noite fosse acusado de algum crime neste mundo e me perguntasse, o que devo fazer? Qual é a sua opinião? Eu diria que perdoe-o. Se minha filha, minha esposa, a pessoa mais querida do meu coração, tivesse cometido o crime mais horrível do mundo e eu fosse chamado como testemunha e o juiz me perguntasse, o que você faria? O que eu faria? Eu a perdoaria. Eu não me importaria com o que alguém que amo fizesse, quero que eles sejam perdoados. Isso é o que ele está dizendo. Amar o próximo como a si mesmo. Vou julgar e julgar? Ela merece a morte. Ela merece isso, aquilo e aquilo outro. Não, não como entendo as Escrituras, não como entendo a unidade do ser. Quero perdoar todos os aspectos do meu próprio ser, pois, em meu próprio ser, fui eu quem causou isso. Eu não poderia tomar consciência disso se não fosse dentro de mim que isso aconteceu. Aconteceu em mim. Agora eu testemunho isso e isso testemunha o que fiz dentro de mim. Todo o vasto mundo é empurrado para fora. Quando contei esta história, anos atrás, sobre minha primeira esposa, fui violentamente criticado. Eu só contei isso para explicar um certo princípio, mas eles não entenderam o que estou tentando dizer. E ela me criticou, bem, verbalmente da maneira mais maravilhosa, como ela admitiu, mas está perfeitamente bem, foi ela quem está certa. Fui eu mesmo expulso de qualquer maneira. Mas aqui estava uma, e implorei ao juiz que a perdoasse. Uma coisinha simples que ela fez, mas que significou 6 meses de prisão. E implorei ao juiz que, por favor, a perdoasse. Você não sabe a tensão emocional pela qual ela está passando, e ela é 8 anos mais velha que eu e, portanto,
Deve estar agora com 45 ou 46 anos e passando pela mudança normal de vida que acontece com as mulheres. Talvez isso aconteça com os homens também, mas é um acontecimento óbvio nas mulheres. Leve isso em consideração e perdoe-a. Se você tiver que sentenciá-la, faça-o, mas depois suspenda-a. Ele atendeu ao meu pedido. E ela me encontrou do lado de fora e disse que isso é uma coisa muito decente da sua parte. Neville, dê-me os papéis do meu divórcio. Bem, eu não tinha nenhum papel comigo. Então, levei-a para minha casa e entreguei-lhe os papéis, algo que me disseram legalmente que não devo fazer. Mesmo assim, dei-os a ela e me divorciei na cidade de Nova York. Ela apenas respondeu à minha querida e profunda necessidade. Eu queria o divórcio. Então, ela foi forçada a fazer o que fez com base no que eu estava fazendo dentro de mim. Eu estava dormindo na suposição de que estava extremamente feliz e casado com a garota com quem estou casado agora. E é um paraíso neste mundo para mim, não importa o que esteja acontecendo com ela no momento, ainda é um estado de felicidade para mim, abençoado com a filha mais gloriosa. E ela fez o que tinha que fazer para que eu conseguisse minha liberdade, pois naquela época a lei arcaica recaía sobre a cidade de Nova York e não era possível obter o divórcio dizendo que somos incompatíveis. Você teve que trazer todos os tipos de mentiras estúpidas do mundo para fazer isso. Então, não tivemos que trazer nada, simplesmente me divorciei. Então, estou dizendo que todo o vasto mundo está testemunhando o que você está fazendo dentro de si mesmo, em sua maravilhosa imaginação humana, pois isso é Deus. Não existe outro Deus. Deus tornou-se como eu sou, esse é o seu nome, para que eu possa ser como Ele é. E Ele é Deus Pai, Ele é Deus Criador. Não há nada além de Deus. Então, eu lhe digo que esta história é a história mais verdadeira do mundo. E quantos países devem subir e cair, as civilizações devem ir e vir, eu não sei. Mas eu sei que sempre que for consumado, será consumado em Jesus Cristo, o homem padrão. Esse padrão deve revelar-se em cada criança nascida de mulher. E não pode falhar. À medida que isso se desenrola, chegará o dia em que você aceitará esses 2 mandamentos de que há apenas uma causa no mundo. Ele não causou isso, ela não causou isso, eles não causaram isso. Eu estou causando isso. Essa é a única causa no mundo. Você é grande o suficiente para aceitar a responsabilidade de que ninguém no mundo causou algo que o magoasse ou elogiasse. Você está fazendo tudo dentro de si mesmo e eles apenas testemunham o que você está fazendo e fez. Esse é o primeiro e maior mandamento. E a segunda é agora, por causa disso, ame o seu próximo como a si mesmo, pois ele só ajuda o que você está fazendo dentro de você. E se alguém tiver que ir para a cadeia para cumprir o que você fez dentro de você, ame-o, ele está pagando um preço que você mesmo impôs a ele. Todo o vasto mundo é o indivíduo expulso. É um mundo egocêntrico porque só existe Deus, e Deus é um. Então, essa é a história que quero compartilhar com vocês. Então, vim ao mundo, disse ele, para dar testemunho da verdade. E a verdade é a sua palavra. E a tua palavra só pode ser encontrada no dia em que estas palavras foram escritas no Antigo Testamento, e a tua palavra não pode ser quebrada. Agora ele vai e descobre quem é o escolhido para expressar a vontade do Pai e descobre que é Davi. E todo o Israel veio a Davi. E disseram a Davi: Nós somos os teus ossos e a tua carne. E o Senhor te disse: Você será o pastor do meu povo, Israel. E você será o príncipe de Israel. Esse futuro, e mesmo no Novo Testamento ainda é o futuro porque vai acontecer com o indivíduo. Não é algo que acontece de uma vez por todas. Está acontecendo no mundo. Então, quando você for para casa, leia aquele 2 Samuel, capítulo 5, depois leia o capítulo 23 de 2 Samuel, e então descubra quem é esse verdadeiro pastor. Leia a primeira carta de Pedro, capítulo 5. Você encontrará isso no versículo 4.
Você não precisa ir muito longe. Capítulo 5, versículo 4. E ele lhe diz que quando o pastor principal vier e quando o pastor principal se manifestar, você obterá a coroa de glória imorredoura. Esse é o próprio Deus. No minuto em que ele se manifesta, você o vê, o pastor principal, e ele é Davi e Davi revela a você como seu pai e o pai de Davi é Deus. Essa é a história. Então, eu digo a todos aqui, sim, você pode ter todas as coisas que quiser neste mundo, mas tudo. Eu não me importo com o que é. No mundo de César é simples, é muito fácil. Mas deixe-me compartilhar com vocês uma coisinha que aconteceu comigo hoje para que eu possa afastar de vocês um certo medo. Um amigo meu voltou pouco antes de eu subir ao palanque e me permitiu ler uma certa cartinha, que não vou citar, mas é para o benefício dele também, para mostrar como no mundo de César eles tentaram assustar você para a morte. Hoje trouxe minha esposa do hospital St. Vincent para casa. Então, desci até o caixa para pagar minha conta. E ela me disse, enquanto olhava para aquilo, ela disse: "Acho que você deve $30. E então eu não disse nada. Ela disse: "Ah, não, seu depósito, quando você chegou, ultrapassa os $30 porque minha esposa está agora com 65 anos. Então, ela está no Medicare. E também temos Cruz Azul. Portanto, a Blue Cross e o Medicare deveriam arcar com cerca de 80% das despesas." Então, ela disse: "Não, você não nos deve nada. Na verdade, estamos em dívida com você. Não pedi nenhum reembolso porque voltaríamos para mais 6 visitas." Cheguei em casa e encontrei em minha caixa de correio uma fatura de São Vicente postada ontem. Hoje me dizem que não devo nada do que eles de fato me devem. E quando abri a carta, essa é aquela pequena conta, que devo a eles $5.403,63. Bem, isso me divertiu, os 63 centavos. Então, peguei o telefone na hora e liguei para o departamento de crédito e pedi para me passar o chefe, seja ele quem for. Eu me identifiquei. Eu disse que acabei de trazer minha esposa para casa, e você me disse há apenas 2 horas que não lhe devo nada. Na verdade, você me deve algo que eu não recebi. E agora você me diz que eu lhe devo $5.403,63. Ah, espere um segundo. Então eles voltam. E você esperaria um pouco? Eu disse que vou, de boa vontade. Então, eles voltaram e disseram que foi um erro do computador. Então, o computador foi para a cidade, todo tipo de coisa ao longo dos anos, no ano e meio que estou lá, sem dúvida, paguei isso a eles. E então, eles vão me dar de novo porque eu já paguei aos 2 hospitais mais de $14.000 antes de ela se tornar o Medicare. Agora que ela está no Medicare, e estes são cobrados no mês de março, quando ela já está no Medicare no mês de fevereiro. Então, eu disse: "Você sabe, minha esposa tem Blue Cross mais Medicare e não posso conceber que 10 dias, apenas 10 dias no hospital, eu possa lhe dever $5.403,63. Então, ela confessou. Então ela me disse: "Não se preocupe, Sr. Godard." Eu disse: "Posso te contar uma coisa? Eu não me preocupo. Eu não vou rasgar isso. Vou enquadrar isso como uma risadinha. Eu não vou rasgar isso. Vou pegar esta pequena conta e emoldurá-la só por diversão. Então, gostaria de dizer ao meu amigo que voltou esta noite: não deixe ninguém lhe dizer, nem por um momento, que ele pode cortar suas orelhas ou encarcerá-lo de alguma forma. Skika, você causou tudo o que aconteceu com você. Aquela coisinha boba que veio me divertiu. Então essa foi minha pequena diversão do dia. Eu a trouxe para casa e ela voltou e é adorável, totalmente doce, não perdeu peso e é forte. Ela tem que voltar para as coisas normais que devem ser feitas com ela, mas isso foi uma diversão porque nós dois rimos muito disso. E então, direi ao meu amigo: desça no dia em que lhe disseram para descer, mas vá com uma risada no coração.
Eles não podem fazer nada com você porque você causou tudo e pode mudar tudo. Há apenas um Deus no mundo, apenas um poder criativo no mundo, e esse poder é a sua maravilhosa imaginação humana. Deixe-os ir por todo o mundo em busca de outra causa e não a encontrarão. Eles encontrarão apenas uma causa, e essa causa reside em todas as pessoas do mundo, em sua própria imaginação. Depende inteiramente de nós. Se esta noite você for demitido, posso lhe dizer, isso poderá ser uma bênção, porque você sonhou sonhos maiores do que o seu emprego atual poderia lhe proporcionar. Então, se você for demitido, no meu caso, quando fui demitido da JCPenney, eu ganhava $22 por semana e eles me demitiram. Eu perguntei por quê, o que eu fiz de errado. Eles não disseram nada, mas temos um certo sistema aqui e quando as coisas pioram nos negócios, deixamos as pessoas saírem. E então, depois de 1 ano e meio de serviço, você tem que ir. Eu disse, o que vou usar como dinheiro para pagar meu aluguel? Eu estava pagando $5 por semana pelo meu quarto. Essa não é a nossa preocupação. Bem, ele percebeu que eu era completamente verde. Então me deu uma cartinha para Macy's, um amigo dele que empregava pessoas. Então, a Macy's me contratou por $4 a menos. Eles me deram $18 por semana. Então, determinei que não trabalharei para ninguém além de Neville neste mundo. Vou trabalhar aqui apenas o tempo suficiente e depois pedir demissão. Então, trabalhei lá 1 ano, e um dia eu falei, você não vai me demitir, vou pedir demissão. Trabalhei naquele ano. Ainda estou ganhando $18 por semana. Então parei e muitos dias passei fome. Muitos dias passei fome. Eu não tinha dinheiro. Não tinha comida. Mas eu não iria trabalhar para mais ninguém neste mundo. Trabalhei apenas para Neville. E então vieram minhas visões. E a partir daí o pai me deu uma fonte externa de renda. E essa foi a minha história. Então, eu conto e compartilho com vocês. Você não precisa ter medo de ninguém neste mundo se conhecer esse princípio. E tome cada um deste mundo como você mesmo sendo empurrado para fora. Então, quando fui demitido da JCPenney, eles eram meus amigos, mas eu não sabia disso. Todos que tentaram me derrubar eram meus amigos. Quando eu fui para uma escolinha e eles disseram, você nunca vai ganhar a vida usando sua voz. Fiquei ressentido com isso, mas ela era minha amiga porque me demitiu. Ela me demitiu para refutá-la. Se ela não tivesse dito isso, eu teria continuado cegamente e não teria feito isso. Mas ela atingiu algo em mim que simplesmente acendeu o fogo em mim. Então, se alguém pode bater em você para acender o fogo em você, é você mesmo, por causa de sua própria atividade. Dentro de sua própria mente, você está sonhando sonhos nobres, todos maiores do que o seu trabalho atual permite. E amanhã você está demitido. Muito bem. É um ponto de viragem na sua boa sorte, posso dizer-lhe. Sei disso pela história da minha própria família. Quando estávamos completamente no chão, sem comida nem nada, houve uma virada na sorte de nossa família. Então, do nada, com todos esses filhos, a família cresceu e hoje, bom, não dava para comprar. Se alguém quiser vir hoje e comprá-los, não fique abaixo de $50 milhões. Porque você não poderia nem interessá-los abaixo de $50 milhões. E fomos despedidos em 1922 sem nada. 22, acabamos de comemorar nosso 50º aniversário, e do nada. E você não poderia nos interessar a menos que trouxesse $50 milhões se quisesse nos comprar. E isso porque não aceitaram como definitivo, foi um desafio. Se você vai levar um golpe e cair com ele, tudo bem, sem saber que todo o vasto mundo será empurrado para fora. Mas estou lhe dizendo que todo o vasto mundo foi empurrado para fora. E todo mundo está apenas dando testemunho do homem ou da mulher que você é. E você é sua própria imaginação humana maravilhosa, e de manhã, ao meio-dia e à noite, você está imaginando ativamente.
E tudo isso está acontecendo em seu mundo exterior. E eles estão dizendo quem você é. Então leia com atenção. Citei esta noite apenas algumas passagens. 14º capítulo de João. É um livro glorioso, João. Mas eu peguei o capítulo 14. E então peguei o 5º capítulo de 2 Samuel. Peguei o capítulo 23 de 2 Samuel. E peguei o capítulo 5 da primeira carta de Pedro. Isso é tudo o que tomei para tecer esse pensamento de que Davi é filho de Deus. E por Davi, quero dizer, ele é o estado resultante. Deus é a única realidade, mas no final ele vai se manifestar porque habita em você. E posso lhe contar o que vai acontecer. Haverá uma explosão dentro do seu cérebro, por assim dizer, você sentirá toda a cabeça explodir. E quando a explosão passar e tudo se acalmar, aquele que estava dentro de você, ouça as palavras. Chegará o dia em que você saberá que estou em meu Pai. E quando o Pai explode, ele liberta o Filho. Ele prometeu que faria isso, e o Filho chega e o chama de Pai. E o Pai sabe exatamente quem ele é, mas também lhe diz, e você está em mim. Assim, todo o vasto mundo é empurrado para fora. Mas o Filho está no Pai e o Filho é Davi. Ele é o grande pastor. Assim, quando o pastor principal se manifestar, você obterá a imorredoura coroa de glória. Agora, vamos entrar no silêncio. Bom, há alguma dúvida, por favor? Acho que você sabe que não vou fechar esta noite. Solicitei uma prorrogação do mês de maio com base nas necessidades da minha esposa. Então, estarei aqui todas as segundas e sextas-feiras durante o mês de maio. No mesmo lugar, na mesma hora. Há alguma dúvida, por favor? Pergunta inaudível. Neville responde. Estamos dormindo profundamente. Nós despertamos. Este é o nível mais importante. Este é o limite da contração, o limite da opacidade. E você quebra isso daqui. Isto é muito importante para nos tornarmos de carne e osso aqui. Então, quando me contam todas essas histórias de abortos e essas coisas, eu não aceito. Na verdade, não é um problema das pessoas. É um problema econômico e não sou economista. Podemos produzir tantos alimentos e tanto desgaste e tantos materiais para construir casas e tanto de tudo que assustaria a mente, mas como distribuí-los no atual sistema econômico? Portanto, não se trata de explosão populacional. É simplesmente um problema econômico. E eu não sou economista. Não sei sob quais sistemas tal distribuição de nossas habilidades poderia ser distribuída. Mas me disseram por quê. Bem, ele era um grande cavalheiro, eu ouvi falar na cidade de Nova York, e foi George Washington Carver, que nos deu a manteiga de amendoim e nos deu algo em torno de 600 subprodutos do pinheiro do sul e o amendoim do sul porque iam ver, sem saber o que fazer com ele, os amendoins. E ele perguntou a Deus, por que você fez amendoim? E ele disse que Deus disse a ele, entre no seu laboratório e eu vou te mostrar por que fiz um amendoim. E então, ele foi para seu laboratório e meditou, e então experimentou, e Deus lhe mostrou por que ele fez um amendoim. Em um pequeno amendoim ele trouxe cerca de 300 subprodutos. Então, temos manteiga de amendoim, óleo de amendoim, todo tipo de coisa. E ele estava diante deste maravilhoso grupo de homens no Waldorf Astoria, quase um ano antes de morrer, e ele disse, a própria gravata que eu uso veio do Pinheiro do Sul, tudo o que estou usando agora, e os pigmentos no minha gravata, tudo isso veio do Pinheiro do Sul. Centenas de subprodutos. E então ele disse, nós poderíamos, dos estados do Sul, ele quis dizer a linha Mason-Dixon, isso é o que ele quis dizer com os estados do Sul, ele disse que nós dos estados do Sul poderíamos alimentar, vestir e abrigar o mundo inteiro, não a América, mas todo o vasto mundo a partir dos subprodutos. Portanto, é um problema econômico. Não é uma questão de crianças virem a este mundo.
Então, não tenho respostas para isso. Só posso dizer que ouvi aquele grande cavalheiro dizer isso. Eu o ouvi no rádio. Não estive fisicamente presente no banquete. Você tinha que ser convidado. E apenas aqueles que eram proeminentes foram convidados. Então, eu sabia que estava passando e que estaria no rádio. Então, liguei para ele durante todo o banquete e ouvi no Waldorf Astoria. Naquela época, não tínhamos TV, era apenas rádio e ouvi aquele grande e maravilhoso homem dizer o que acabei de lhe contar.